Namastê, bem-vindo, bem-vinda e dando prosseguimento à tua formação em astrologia, eu quero compartilhar contigo mais alguns livros que tratam da questão da psicologia unida à astrologia e características principais da nossa psique, da nossa alma. Então, o primeiro livro que eu vou compartilhar contigo, ele chama-se Astrologia, Energia e Sexualidade. Em todas as interpretações astrológicas que eu realizo, eu tenho esse livro em mãos. Primeiro que o autor, chamado Martin Schumann, ele é um autor absolutamente recomendável. Ele trata das questões kármicas, então nós vamos falar inclusive de vários livros que tratam da parte kármica, espiritual da astrologia mais adiante. Mas lembre-se do nome, Martin Schumann. E nesse livro ele fala das questões do feminino e do masculino, fala da nossa sexualidade, que é a casa de número 8 na astrologia. E por vezes até ele aprofunda alguns pontos que podemos nos sentir envergonhados ou limitados de apresentar os mesmos para um consulente. Aí o que você faz? Você ali com o consulente na tua frente, você abre o livro e diz, segundo o autor Martin Schumann, e você descreve. Eu quero que você note o quanto que esse livro está rabiscado também, porque cada consulta minha eu aponto esses itens. Ele fala da área de número 2, principalmente da casa 2, que é a casa que tem relação com a nossa segurança, com os pés no chão, de como também funcionam os nossos instintos básicos. E fala da casa 8, eu repito, que é a sexualidade, as transformações, a morte. O astrólogo nunca pesquisa as questões de morte de si mesmo e nem de outrem, nunca. Isso só traria ansiedade e a chance de errar é muito grande, porque como é que você vai interpretar isso com certeza absoluta? Não há um dado. Transformação, mortes, mudanças, na visão da astrologia, estão muito próximas. Mas quando ele trata da casa 8, por vezes ele fala de sadomasoquismo, de opções sexuais diferenciadas, e eu repito, às vezes você tem um certo receio de tocar nesses assuntos, então o livro ajuda. Ele trata também muito do nosso signo ascendente, que é o nosso corpo físico, abordando questões de sexualidade. Esse livro é da editora Cultrix Pensamento, e eu me lembro que antes de sair o mesmo, eu tinha uma dificuldade muito grande de encontrar algum livro que falava de fantasias sexuais, de sexo e magnetismo ou carisma, de opções sexuais diferentes, das barreiras da sexualidade, da liberdade sexual versus a repressão sexual, porque há um perigo nos dois opostos. Ele vai falar da sexualidade e da espiritualidade, de traições, da compreensão da própria sexualidade. Ele vai tratar ainda do Tantra, que é um estudo que eu tenho na minha vida, do Tantra unido à sexualidade, que é o Maituna, ou ato sexual tântrico. Então, é muito recomendável esse livro, é um livro facilmente encontrado, editora Pensamento, e sempre que se falar em astrologia kármica, vidas pretéritas, reencarnação, Martin Schumann. Um outro livro aqui que eu sempre me confundo um pouco com o nome da autora, eu creio que se pronuncia Dana Cunningham. Donna Cunningham. Um guia astrológico para o conhecimento de si mesmo. Você sabe que essa aula eu estou continuando a falar do mapa radical, Sol, os planetas, as casas. Então, esse livro ele vai tratar de falar de Plutão, de enfermidades, de Netuno, da espiritualidade, de Saturno, a questão do mais e do menos,
de problemas físicos também, estou vendo aqui Júpiter e o nosso fígado, e fala de muitos aspectos astrológicos, que é uma área também que no início eu vou te mandar algum material em PDF, mas com o tempo você vai precisar adquirir talvez outros materiais, se você buscar excelência na astrologia. Outros materiais que falem de aspectos. Mas essa autora, Dana Cunningham, ela é muito competente na questão psicológica. Assim como também é Stefan Arroyo. Um dos primeiros livros que me foi recomendado pela Dona Mercedes Biguetti, uma professora que eu tenho gratidão absoluta por ela, pelo pessoal da ABA, Associação Brasileira de Astrologia, o Antônio Faccioli, a Vera Faccioli, em algumas aulas extras que eu vi, congressos do mesmo, é esse livro, Astrologia, Psicologia, os 4 elementos, que é o fogo, a terra, o ar e a água. Nós já tratamos desses assuntos em aulas anteriores. Nesse livro, ele traz a astrologia medieval, a astrologia antiga, unida à psicologia, principalmente moderna, junguiana, transpessoal, além do ego. É um livro tanto para quem é leigo na astrologia, para quem está começando, como para astrólogos experientes. E toda a obra de Stefan Arroyo é absolutamente recomendável. Então vocês vão vendo nessas indicações de livros, principalmente até agora, o quanto que eu gosto da astrologia unida à psicologia moderna. O que me fez, inclusive, me formar em psicanálise, trabalhar muito tempo com José Ângelo Gaiarsa, com Roberto Freire, e ler muito Flávio Gicovati, que acrescenta muito na astrologia. Depois temos um outro livro aqui parecido com a questão dos 4 elementos, só que ele chama 4 temperamentos. É do astrólogo René Baron. Na realidade, eu nem sei realmente se ele é um astrólogo, deixa eu ver aqui. Ele trabalha mais com eneagramas, que é um trabalho relacionado com a visão de mestre George Ivanovich Gurdjieff, que é o 4º caminho, os eneagramas. Mas ele estudou aqui Jung, traz muita coisa de Jung. É um livro bem interessante, 4 temperamentos, que é semelhante aos 4 elementos. Tem algumas interpretações astrológicas que você faz, às vezes você pode fazer várias sessões de astrologia com uma mesma pessoa. Em uma sessão, você abordar tão somente os 4 elementos ou os 4 temperamentos. Então esse livro ajuda. O outro que eu tenho, não vamos nesse aqui do Stefan Arroyo, que é o mesmo autor que eu já falei anteriormente, Astrologia dos Relacionamentos Íntimos. Aqui começa um pouco como que eu me relaciono, como que eu amo. Então o astrólogo Stefan Arroyo, que é premiadíssimo no mundo inteiro, ele tem uma linguagem muito clara e muito profunda. Ele vai falar nesse livro como que 2 pessoas se alimentam afetivamente, sempre trazendo elementos da astrologia. E ele enfatiza a experiência em primeira pessoa dele, Stefan Arroyo, porque ele cita vários clientes que passaram por ele. Então ele fala de Marte, fala de Vênus, né? Marte muito marcante na energia do homem, Vênus da mulher, Marte e Vênus em cada signo. Vênus é a nossa forma de amar, então ele aprofunda Vênus no signo de fogo, de terra, de ar, de água, sempre dando esse enfoque dos relacionamentos. Fala demais da lua, do ascendente. Nas primeiras aulas eu já falo, é que não está mais aqui, o livro da Ana Maria, está ali, Ana Maria da Costa Ribeiro, que é o livro principal dessa formação, que ela também já cita como nós amamos. Mas aqui é um aprofundamento, então, de Stefan Arroyo. E voltando àquela astróloga, que eu não sei se a pronúncia do nome essa é a correta, me perdoem, Dana Cunningham, ela fala da influência da Lua no nosso mapa astrológico. A Lua, dá para você falar mais de 1 hora numa sessão de astrologia da Lua. Você vai ver aqui também o quanto que eu tenho rabiscado esse livro,
Porque a Lua, se você lembrar, eu falei na aula dela, a Lua, ela é o teu signo de vida passada. Teu signo de vida passada é a Lua. Se tua Lua hoje está em Leão, você foi de Leão. Se está em Libra, você foi de Libra. Se você é de Sagitário hoje, teu signo é Sagitário, e tua Lua é em Sagitário, hoje, Sol e Lua em Sagitário, segundo a astrologia reencarnacionista, você está repetindo vida. Falaremos disso nas aulas especiais dessa formação de astrologia kármica. Mas aqui esse livro ela fala da questão da psicologia da Lua, porque a Lua trata do nosso corpo emocional, que é um dos corpos mais desequilibrados que temos, o nosso corpo emocional. Então ela fala dos signos lunares, é muito interessante, ela fala palavras-chave, características gerais, por exemplo aqui, Lua em Touro, características gerais, a sua mãe, porque a Lua fala da tua mãe, então a mãe de quem tem a Lua em Touro, a minha Lua está em Leão. Então, quando eu quero falar da minha mãe, saber da minha mãe, eu olho a casa 4 astrológica minha e a minha Lua, que está em Leão. Então, ela fala aqui, a mãe de quem tem a Lua em Leão, reações típicas da Lua, como é que eu lido com segurança e insegurança, tua Lua, seja Áries, Escorpião, Aquário, porque a Lua também é segurança e insegurança. E a Lua também mexe com questões que envolvem a dependência e a codependência. Eu vou falar isso mais à frente. Então é uma descrição muito bacana da Lua astrológica. Dana Cunningham, na minha visão, o melhor livro sobre a Lua astrológica. A influência da Lua no seu mapa natal, editora Pensamento. Vem bem aqui pequenininho e realmente esse livro... Todos os meus livros, esses assim de... Quero que você veja, porque essa é a função do astrólogo, né? Vou colocar bem aqui próximo da cama, olha como eles estão sujos. Não é porque eu não limpo, é a umidade, pesquisa, contato com o tempo. Eu quero que teus livros fiquem assim, todos rabiscados. Isso faz de ti um grande astrólogo. Depois nós temos aqui também um livro que eu acho interessante, esse é um livro novo, eu só folhei porque não é a minha especialidade, que é um livro que chama-se Compreendendo as Crianças pela Astrologia. Porque, por vezes, você vai fazer o mapa de uma criança, você pode fazer como eu faço, que eu faço um mapa radical, aí eu falo desde a infância até a terceira idade, passo por tudo, não cito datas. Ou às vezes alguém te encomenda um mapa de uma criança. Então aqui é bem a criança de Libra, a criança de Touro, a criança de Escorpião. Tem vários livros. Mas esse daqui da editora Ágora, Compreendendo Crianças pela Astrologia. Por que as crianças batem portas? Porque tem raiva, autoestima, baixa estima, como aumentar, como criar crianças responsáveis. É um livro que, segundo aqui vem, é para pais responsáveis, professores, terapeutas, educadores. Ela é astróloga, chama Samantha Davis. É astróloga e dá palestras sobre astrologia para crianças. E fechando essas aulas aqui sobre livros que vão te ajudar na interpretação mais psicológica, mais básica, essa segunda aula, essa é a terceira aula de livros e a segunda nessa linha mais da psicologia. Stephen Arroyo, eu falei Liz Green, que é uma astróloga que você tem que ter os livros na aula passada. E falei também desse astrólogo Danny Rudhyar. É um astrólogo que nesse livro, Astrologia Tradicional e Astrologia Humanista, ele vai falar para que serve a astrologia. Tanto a astrologia tradicional, que a gente pode ser chamada de medieval também, que é uma astrologia mais radical, vai acontecer isso, você assim ou assado, como a astrologia humanista, que é essa astrologia que eu cito muito nessa formação. O Danny Rudhyar, ele tem vários livros, Astrologia da Personalidade, é muito bacana, da personalidade.
Ele fala dos planetas e a tua personalidade. Astrologia da transformação, que é a parte mais de previsão. Ciclos de lunação, que eu vou abordar também aqui na formação. E uma mandala astrológica, é um livro interessantíssimo. Eu vou estar falando de alguns desses livros em breve, que são livros que dão dicas. Esse mandala astrológico não é bem isso, mas ele dá muitas dicas. Alguns outros falam de florais, de mantras, de cristais, de afirmações, de cores, de contato com o fogo, com a terra, com o ar ou com a água. E esse mandala astrológico fala um pouco disso. Então, Danny Rudhyar. E tem um livro que eu não localizei o mesmo, que eu quero passar para você, que se chama O Ascendente. O Ascendente. Às vezes você quer enfocar no ascendente, porque tem fases da vida que nós vivemos mais o ascendente. Isso vai ser falado no futuro. Então tem fases que vivemos mais o ascendente. E é bacana conhecer as características do ascendente. Eu mostrei anteriormente, na primeira aula dos livros, a coleção do Hélio Amorim, meu professor, lá da época de eubiose, que ele fala de como interpretar um mapa astrológico. São 2 volumes, ele fala do ascendente e das casas. Agora tem esse livro, está até citado aqui, que é do Martin Schumann. Martin Schumann, é um livro vermelhinho, O Ascendente, Sua Porta Kármica. E ele fala do ascendente dentro desse ponto de vista do teu caminho espiritual, o que cada ascendente tem como caminho espiritual, ok? Então nós fechamos essa questão, os livros iniciais, os livros mais da psicologia moderna, humanista, descrições, elementos para que a tua interpretação do mapa seja extraordinária para você ou para os outros. E na próxima aula de livros, vai demorar um pouquinho, eu vou estar falando dos livros que abordam as questões kármicas, já estão até aqui. Todos esses livros muito pesquisados por mim, olha como eles estão aqui, ó. Estão bem escuros, né? Astrologia, karma e transformação, planetas retrógrados, nódulos lunares, o karma de agora, enfim, psicologia da alma, que fala de um astrólogo chamado Alan Léo. Então estuda, se dedica até chegarmos nas questões kármicas, astrologia reencarnacionista. Aí eu vou estar falando desses textos para ti, ok? Namastê.